Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, terceiro e último bloco. Hoje é o nosso sexto dia de aula. Estamos trabalhando aqui sobre gestão eclesiástica, inclusive é o quarto dia que tratamos sobre isso. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, agora, voltando, irmãos, sobre a questão dos regimentos internos, o que acontece? Um pastor, seja ele batista, seja ele presbiteriano, seja ele metodista, seja ele pentecostal, quando ele vê que a igreja ela vai criando os seus departamentos e tem irmãos que são, vamos dizer assim, mais centralizadores, ele tem que saber gerir essas tensões. Isso faz parte, irmão, não há como. Ninguém vai pensar igual a nós, por isso que o regimento interno responde bastante a isso, ou se o pastor não opinar pelo regimento interno, ele vai fazer as suas assembleias e sempre vai estar fazendo ali o quê? As afirmações. Por exemplo, irmãos, nós já decidimos isso há 3 anos atrás, vamos continuar. Os irmãos são favoráveis? São os contrários. Os favoráveis venceram, vamos continuar agindo como sempre, de costume. Por isso que eu digo para vocês que a transparência é tudo. Na igreja que eu citei há pouco para vocês, que os recursos iam para o nome de uma pessoa, o que eu entendo, irmãos? Eu entendo o seguinte, que em casos como esse, a igreja ganha ao perder. Os novos líderes, a nova igreja, eles têm que colocar uma pedra. E é nesse caso que, mais uma vez, nós perdemos para ganhar. Eu, particularmente, acho que em casos como esse, se o pastor ele entra com processo civil, vai dar desgaste, vai chamar pessoas, quem sabe vai expor vidas, e o nome da igreja pode ser maculado, ou da denominação. Então, eu quero acreditar que o prejuízo menor é o financeiro. E aí a igreja aprende com aquele tombo e vamos avante. Tá bom, meus irmãos? Quando não vai para a mídia, né? Quando é uma igreja a igreja, né, o pessoal traz tudo, né? Até no Jornal da Cidade ou da região. As virtudes da igreja não vão para lugar nenhum, mas os problemas, meus irmãos, é terrível. Então, agora vamos para as atas, tá bom? Vamos para as atas. Né? Então, leia para nós, Maísa, por gentileza, as atas. Bem, senhor. Por favor. Atas é onde se lavra todos os assuntos de uma entidade civil regida por um estatuto. É redigida pelo primeiro secretário, que foi eleito em assembleia, ou pelo segundo secretário, na falta comprovada do primeiro, ou por um secretário nomeado pelo presidente. Devem ser redigidas de acordo com as normas de redação legal, sem rasuras, emendas, riscos, sem espaços ou linhas em branco, para evitar emendas duvidosas. Isso. Aí vem aqui as normas para a redação de atas. Por favor, Maísa. Devem ser lavradas de maneira contínua e de uma margem até a outra, folhas numeradas e rubricadas. O livro deve conter termo de abertura e encerramento. Cabeçalho. Número de ata, o nome da associação, local, data e horário da reunião, indicando seu início e término, a finalidade da reunião, número de membros para o quórum, mencionar se a reunião é ordinária ou extraordinária, neste caso, quem a convocou. Corpo. Quando houver um texto ou palavra errada, corrigir no próprio texto, inserindo onde se lê, leia-se. Quando houver emendas, estas devem ser inseridas no fim, acrescentando-se o preâmbulo em tempo. E aí, vamos continuar aqui. Registro e guarda das atas. Devem ser digitadas em 4 vias e registradas em cartório em prazo de 30 dias. Ao final, deverá haver a declaração que irá rastreá-la até o livro de atas. A presente é cópia fiel extraída da ata lavrada em livro próprio, onde constam as assinaturas. Cópias serão assinadas pelo presidente que dirigiu a Assembleia e pelo secretário que a lavrou de próprio punho. Visto do advogado. Nas Assembleias Gerais ordinárias não é necessário, mas nas extraordinárias é exigido no caso de reforma parcial ou total do estatuto da entidade ou alteração do nome da razão social.
Ou seja, dá para ver que o advogado ou um contratado da igreja, ele entra em alguns casos, principalmente quando o estatuto é mudado ou alterado, ou o nome da igreja também, ou a razão social, ela é mudada. Aqui, irmãos, deixa eu até fazer só um comentário antes de continuar aqui. Antigamente, todos os livros atas, né? Aqui, só para... Pode ver. Era dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é um livro ata. Um clássico livro ata. Que havia um livro de rascunho, depois vinha o secretário e vinha registrando. Só que agora, com o advento da tecnologia, o que nós usamos? Nós digitalizamos e encaminhamos para o cartório, de acordo com todos os critérios. E aí registramos as atas. Algumas atas podem ser registradas e outras, por exemplo, assuntos internos, não há necessidade de serem registradas. Eu, particularmente, sempre registro as atas, que são trocas de diretoria, em que novos integrantes assumem o compromisso jurídico pela igreja, ou quando realmente vamos fazer uma coisa como alterar o estatuto, ou alguma mudança muito significativa. Fora disso, as demais reuniões são reuniões que eu faço internamente. Por exemplo, tivemos agora, recentemente, uma eleição, que foi a eleição a eleição, né, deixa eu ver aqui, só um minuto, isso. A eleição da nova diretoria. Para o biênio, na nossa igreja, o nosso estatuto rege assim, que a cada 2 anos é mudado a diretoria, podendo também ser prorrogado essas datas, mas também tudo isso é feito em assembleia. Então, o que acontece? Aqui segue, esse é o modelo, irmãos, aqui é já o nosso novo logo, né? Então, essa é a última ata que nós fizemos agora. Nós fizemos essa assembleia, na realidade, ela foi feita, essa assembleia, vou mostrar aqui para vocês, ó, só um segundo. Os documentos que nós... Primeiro, você tem que fazer um edital de convocação. Só mostrar aqui para os irmãos. Você faz um edital de convocação. Então, eu convoco a igreja a uma assembleia, que haverá a eleição e posse da nova diretoria para o biênio, no caso, a gente sempre utiliza do dia 15 de janeiro, no caso, começou de 2024, até o dia 15 de janeiro de 2026. Assim como a eleição e posse do Conselho Fiscal. E eu convoquei a igreja, eu fixo isso daqui no painel da igreja, eu assino, eu fixei no dia 25 de outubro, mas, ao mesmo tempo, eu faço a chamada à igreja no culto público, dizendo que no dia, aí vem, no caso, né, que seria feita essa assembleia no dia 26 de novembro, ou seja, um mês de antecedência, eu fiz esse edital de convocação. Poderia ter feito 6 meses antes, não tem problema. Eu gosto de dar prazo, sabe, irmãos? Inclusive, essa minha convocação, eu até fiz um pouco tarde, geralmente eu faço lá para setembro. Eu começo a fazer após o segundo semestre, já começo a traçar as linhas. Em setembro eu já faço o edital de convocação, lá para outubro e novembro já faço a assembleia para validar já em janeiro, ou seja, eu vou dando prazos. Nesse ano, como foi muito corrido para mim, eu deixei para outubro, fizemos a assembleia em novembro, e aí foi feita a eleição da nova diretoria. E aí eu encaminho esse documento ao cartório, pedindo que o cartório agora registre em 2 cópias, como está aqui, e aí essa foi a ata, essa é a ata que o cartório registra, a ata de número 96. Eu vou até mandar para vocês tudo isso daqui. No nosso estatuto, o pastor presidente, ele sempre vai... O pastor local, ele sempre é o presidente. Mas eu poderia declinar do cargo de presidente, mas aí, dentro do nosso estatuto, já foi criado assim, que o pastor, ele é o presidente. Mas pode acontecer que,
vamos supor que eu tivesse 5 pastores, e eu quisesse passar a direção administrativa da igreja para o pastor tal. Poderia também, mas não, entre os batistas isso não é um costume. Na Igreja Batista da Penha, geralmente, a direção administrativa da igreja é diferente da direção, por exemplo, espiritual. Geralmente, o pastor espiritual, ele não cuida da parte administrativa. Eles criaram esse roteiro, também é muito útil. Por quê? Porque lá é uma igreja muito grande, por exemplo. E aqui foi feita a nomeação, aqui está o vice-presidente, está o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, e aí vem também, logo na sequência, o conselho fiscal, que eu chamo também de comissão fiscal. São eleitos 3 irmãos, e aí foi encaminhado para o cartório registrou, o cartório autenticou, eu tenho que reconhecer firme, encaminhar esses documentos segundo as firmas que eles pedem, e aí vem, então, o cartório validando tudo isso. Nesse ano, inclusive, o cartório me fez um pedido. Ele falou, eu quero que vocês façam algo novo. Não tínhamos feito até hoje isso, termo de posse. Então, eu tive que colocar aqui, segundo o cartório, ele me pediu, eu fiz o termo de posse, onde cada integrante da diretoria assinava, tá vendo? Cada um. Porque na ata, quem assina é quem apenas? É o presidente e a primeira secretária. No entanto, olha que interessante, eles já pediram esse termo de posse, eu achei muito interessante, e a partir de hoje, o termo de posse passa a ser mais um documento, porque vamos supor que eu coloquei lá o irmão que está lá no Paraná, como tesoureiro, mas ele não está aqui. Ou seja, é uma maneira de fechar mais as arestas, irmãos. Eu gostei dessa decisão do cartório. Tudo isso é rubricado, tá vendo esse número aqui, ó? Pode ver que eu vou até ampliar aqui para vocês. Olha só que interessante. Ó, registro de títulos e documentos. Opa! Registro de títulos e documentos civil e pessoa jurídica da comarca de Poá. Microfilme, tá vendo? E aqui esse é o documento. Esse documento é o documento que eu encaminho para o banco, dizendo, olha, agora houve a mudança da minha diretoria, no caso dos meus tesoureiros, e são essas pessoas que assinam. É bem interessante, irmãos, que antigamente, até o banco mudava a diretoria, o antigo tesoureiro continuava assinando. Hoje, nesse mundo digital, está tão sincronizado, só para vocês terem uma ideia, dia 15 de janeiro, eu já não conseguia fazer mais nada no banco. Por quê? Porque houve a mudança da ata, mas eu já tinha encaminhado tudo isso para o banco, aí eu só fui lá no banco assinar os novos assinatura e já foi desbloqueado na mesma hora. Então, assim, essa é a ata que a gente faz. Antigamente, como eu disse para os irmãos, as nossas atas, elas eram, né, Júnior? Aí o Júnior pode até falar para nós. Você tinha que encaminhar o livro para o cartório criava um documento, não era assim, Júnior? Não, eu já peguei esse tempo, mas eu peguei o tempo que a gente fazia mesmo documento, digitava mesmo. Era, né? Levava para o cartório e reconhecia, registrava. E hoje em dia, irmãos, existem também... O livro fica mais interno. E existem também assembleias online com respaldo jurídico do cartório também. Mas aí já é uma outra questão, né, Júnior? Se o Júnior quiser até falar sobre isso, eu nunca fiz dessa forma, mas, assim, é possível. Ou seja, o meio tecnológico chegando também para nos auxiliar. Né, Júnior? Pode ser feito, né? Fazer a videochamada e faz tudo já em conexão com o cartório. Então, e você já participou de alguma assim, alguma igreja, Júnior? Não, essa aí não. Essa participação que eu tive foi lá atrás. Era o tempo do livro que você está falando aí mesmo, aí fazia ata, tudo bonitinho. Eu levei para registro, ata, e era nesse modelo mesmo. Então, inclusive, irmãos, você pode ver que eu também digitava antigamente com os irmãos, ajudava, a gente imprimia. Nossa, tínhamos uma dor de cabeça violenta, até porque não tínhamos uma experiência grande. Muitas vezes ia para o cartório, voltava, era um dinheiro
imenso com relação a reconhecimento de firma. Aí depois, com a experiência, a gente foi ficando muito mais maleável. Não precisava reconhecer todas as folhas, é uma folha. Ou seja, tem vezes que a gente, quando não tem um amparato técnico de uma pessoa da área, a gente acaba batendo um pouco de cabeça, mas é aquilo, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Então, ficou clara a dúvida sobre as atas? Ficou? Tranquilo? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que interessante, irmãos. No dia dessa assembleia, que foi a assembleia que eu fiz com relação à eleição da nova diretoria, para não ficar um documento muito grande, o que eu faço? Eu faço também a eleição dos líderes de ministério. Só que o que eu fragmento? Eu fragmento em 2 atas e explico para a igreja. Irmãos, uma que é a diretoria, a comissão fiscal, estou registrando, e a outra eu vou deixar fixado no painel com os nomes dos novos líderes, etc., para não ficar uma ata muito grande. Porque o que acontece? Juridicamente, o ministro de louvor, o líder das crianças, o líder do diaconato, ele não vai responder. Mas esse documento interno eu não registro, mas eu fixo, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês agora aqui o rascunho desse documento interno. Olha só, que é a mesma ata, tá vendo? No caso, eu vou até... Essa daqui, só como está digitado, deixa eu até mostrar para vocês aqui, essa letra maior, tá vendo? Ó, a ata de número 26, aí eu coloquei recepção, que seria a recepção de novos membros, diretoria, comissão fiscal e liderança. Aí aqui vem todos os integrantes de todos os departamentos. E aqui, só para vocês terem uma ideia, fica até os detalhes, né? Só que essa ata, como tem muitos nomes, para que a gente não tenha nenhum problema, por exemplo, ó, nesse dia também, que fizemos essa assembleia, nós tivemos a recepção de algumas irmãs, olha aqui, ó, as irmãs Joana Dark e a Alene Alves Batista, elas se tornaram membros da igreja. Então, eu evito de deixar esse documento, eu poderia registrar esse, mas aí como que eu faço, irmãos? Para evitar de repente, ter um nome errado ou qualquer imbróglio, eu faço essa ata, assino, olha aqui, agora te mostro. Vocês estão vendo ou não? Não estão vendo, né? Ou estão vendo? Estão vendo. Só que essa daqui, no caso, não está assinada, porque eu só criei o documento, e aí o que eu fiz? Eu acrescentei os outros detalhes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, espera lá. Aqui. Parar a apresentação. Olha só. Talvez a Maísa chegou a ver, né, Maísa? E lá no nosso painel tinha esse documento, que é eu assinando a minha esposa, mostrando. Aqui é a ata onde os líderes também assumiram os seus os ministérios. No entanto, irmãos, por exemplo, nós fazemos sempre uma assembleia muito rápida de recepção de novos membros, onde? No culto de ceia. Isso tudo fica registrado numa ata interna, e é uma coisa assim rotineira, que nós fazemos rotineiramente a cada ceia, quando temos pessoas que já estão ali conosco, como foi o caso da Maísa, que já estava conosco já há um bom tempo, aí ela é recebida na igreja numa assembleia de 3 minutos, né, Maísa? Esses formatos eu acabei fazendo porque muitas vezes, irmãos, uma igreja, principalmente batista, gasta muito tempo em assembleia, mas não gasta muito tempo com outras coisas. Então, é a minha maneira de otimizar e de concentrar. E quando eu quero tomar uma decisão mais importante, eu chamo a liderança, chamo a diretoria da igreja, depois eu chamo a liderança da igreja, e se for uma coisa mais significativa, eu chamo todos os obreiros, e depois de debater tudo isso, aí a gente apresenta para a igreja. Ou seja, eu já fiz todo o processo de transição com a igreja, principalmente com as pessoas que são mais relevantes, para depois facilitar, para não ficar aquela assembleia interminável. Vocês estão entendendo? Então, por isso... Né? Com o plenário. Isso. Essa assembleia que nós fizemos no dia 15, ou melhor, que nós fizemos no dia 26 de novembro,
estava marcada para as 10 horas da manhã, ela começou ali por uma volta de 10h05, 10h30 já tínhamos acabado toda a assembleia e fomos para o culto. Foi isso, Moisés? Então, otimizamos bastante o tempo, porque a gente já fez várias reuniões com a liderança, com a igreja. Então, o que eu faço, irmãos? Se é uma decisão mais, eu diria, complexa, eu reúno a igreja várias reuniões antes para a gente tomar as decisões, debater, contra-argumentar, expor. Dessa forma, a gente vai preparando todas as tomadas de decisões. E oramos juntos. Temos tempo para ouvir os irmãos. Estão entendendo, meus irmãos? Tá bom? Ok. Ok? Então, agora vamos para as atas. Alguma dúvida, pastor Johnny, Gil, Maísa, Júnior? Júnior, nessa área aqui, ele é que nem... Muito né, aí. já é o dia a dia do Júnior, né? Isso aí é muita polêmica, esses negócios aí. Né? E agora, leia a última frase para nós, Maísa, né? Tínhamos visto sobre esse ponto do advogado, e agora, continuação aqui do registro da ata e a guarda. Registro e guarda das atas, continuação. Pode Livro ler. das atas da igreja deverá ser mantido na matriz onde são realizadas as assembleias gerais. Caso a assembleia seja realizada em outro local, o livro deve voltar ao seu lugar de origem após a assembleia. Após ser assinada e aprovada pela assembleia, a ata passa a ser a lei. A ata passa a ser lei e a ser cumprida. Caso contrário, o presidente e o secretário, em caso de fraude, podem responder criminalmente em juízo. Irmãos, depois desses anos cuidando da nossa igreja local, aqui estão, só para vocês terem uma ideia, uma breve, né, aqui estão as atas dos últimos 15 anos, né, ó. Alguns rascunhos internos, e todos esses verdinhos são as atas aprovadas no cartório. Algumas Tá vendo? estão... Dá para ver? E aqui, essas agora em azul, são as novas atas que foram aprovadas nesses últimos 8 anos. Né? Hã? São prescritas pelo ano, né? Não entendi. São prescritas pelo ano. Então, eu guardo tudo, Júnior. Aí, depois de quantos anos ela perde a validade? Eu não sei se depende do documento, não sei se tem documento que é 5 anos, né? Mas sabe o que eu acho legal nesse interim, meus irmãos? Que as nossas assembleias e as nossas atas também são parte da história da nossa igreja. Por isso que a gente tem que fazer coisas bem assertivas e não ficar ali, sabe, gastando um tempo interminável com polêmicas. Tá um ponto de polêmica? Chama a igreja para orar, vamos todo mundo orar, vamos buscar a Deus, que rapidamente o Espírito Santo vai nos esclarecer, vamos buscar na palavra, né? Não entendi, Júnior. Fica como registro histórico, né? E isso é... Às vezes um irmãozinho que passou na igreja há 15 anos, não tem registrado na ata, você nunca mais viu, mas está aqui, fulano, olha aqui. Então, você sabe que eu tive uma experiência até não muito boa, Júnior. Um dia nós estávamos na nossa escola bíblica, chegou um pastor lá, que eu não conhecia, aí veio alguém e falou, pastor, tem um pastor fulano de tal que está falando, quer falar com o senhor. Eu falei, tá bom, deixa eu acabar a escola bíblica, eu atendo. Aí eu atendi, né? E aí, quando eu atendi, pois não, pastor, eu não conhecia esse pastor. Ele falou, eu sou o pastor tal. Eu falei, tá, pois não. Ele falou, não, sabe, pastor, eu que fundei essa igreja aqui. Eu falei, é, pastor? Se o senhor quiser colocar no livro ata, tal, como pastor fundador, não sei o quê, tal. Eu falei, olha, pastor, bom, eu nem conheço o senhor, né, com todo respeito, o senhor mora onde? Aí ele deu a referência, eu acho que era outro estado, estava passando por São Paulo. Eu falei, mas tudo bem, né, obrigado pela consideração, eu vou ver aqui com a diretoria da igreja, tal, e a gente conversa sobre isso, o pastor nos procura, eu troquei o telefone, mas assim, eu fiquei meio surpreso, porque, irmãos, essa igreja, a nossa igreja, né, ela teve assim um episódio até um pouco desagradável, porque ela nasce de uma briga. A nossa igreja batista missionária, ela nasce de uma briga da primeira igreja batista de Ferraz, ali da outra rua. E o que acontece? Nesse período, né, em que ela nasce como congregação, ela não tinha documento, tudo até aí normal, porque é um grupo que se emancipa.
E aí eles se uniram, e a briga era por causa dos dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e tudo. Mas aqui fica a minha fala, irmãos, eu acho que a gente não precisa brigar. Uma pessoa que ela quer brigar, ela vai arrumar motivo. Ela vai arrumar motivo dos dons do Espírito Santo, do movimento, do não sei o quê. Então, eu, né, até concluindo assim essa fala e até fazendo uma abordagem aqui bem pragmática com vocês. Muitas igrejas nascem no contexto de briga porque eles só querem um motivo. E aí arrumam um motivo. Agora, um bom motivo para uma briga é o movimento político. E, ou seja, quem quer briga, quem quer montar o seu trabalho, sempre vai arrumar. O que eu aconselho, irmãos? E aqui fica um conselho a seminaristas, futuros líderes, pastores, missionários. Meus irmãos, tenhamos idoneidade. Não concordamos mais com tal pessoa, da mesma forma que entramos de cabeça em pé, né, ereta, não devendo nada a ninguém, saiamos com cabeça ereta, sem dever nada para ninguém. Por quê? Porque o profeta já dizia, como andarão dois juntos se não estão de comum acordo? Chegar na igreja, chegar no colegiado, falar, não concordo mais, vamos resolver em paz. Mas não, sempre tem aquela briga, sempre tem, esse é o meu turno, é o meu parente, é a minha alma. Meu irmão, é uma coisa do cão, porque não busca os seus interesses próprios e não os de Cristo. Quando a gente é harmonioso, irmãos, Deus nos abençoa. Até nas nossas tomadas de decisão. Podemos ter discussões acaloradas, como foi Paulo e Timóteo, ou Barnabé, mas eram homens resolvidos. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Você não vê em nenhuma ocasião Paulo criticando Barnabé ou vice-versa. São homens resolvidos, idôneos. A gente tem que saber se entrar, sair, concordar, não concordar. Irmãos, nesses últimos anos, cuidando desse seminário já há mais de uma década, eu falo com muita frequência aos irmãos seminaristas, sejam homens de calibre, tenham convicção, mas tenham respeito, tratem olhando nos olhos, com respeito ao pastor de vocês, com respeito à igreja, não caminha mais junto, pede a bênção, sai em paz. Se alguém quer te acompanhar, converse com o pastor, seja franco, mas podem ver, há uma vaidade que muitas vezes nos acompanha, que acompanha as pessoas, e essas coisas têm fragmentado o povo de Deus. Então, por essa razão, eu digo que a nossa igreja ela nasceu assim. Tanto é que, quando eu fazia o seminário, eu conheci vários irmãos no seminário que eram da Igreja Batista Missionária, que depois de um tempo, por causa dos problemas, porque ela vivia por ciclos emotivos. Agora tem não sei quantos jovens, agora já todo mundo saiu, porque eram movimentos, não era uma obra de discipulado. Então, ao longo dos 4 anos que eu fiz o meu seminário, aqueles irmãos que eu conhecia que era dessa igreja, já estavam em outra. E como eu vim morar nessa região, eu não era dessa região, eu pensei comigo, a última igreja que eu vou ir é a Batista Missionária, porque eu já conheço a história. Então, o que acontece? Quando Deus me guiou àquela igreja, foi uma questão de vocação divina, eu já dei o testemunho para vocês, por causa do horário, eu não vou falar hoje, mas Deus me separou para cuidar dessa igreja. 6 meses depois que eu tinha sido membro da igreja, que Deus me guiou para a igreja, não para eu pastorear a igreja. Deus falou para eu ir para aquela igreja, eu segui a orientação de Deus. 6 meses depois eu me tornei o dirigente. Ou seja, realmente Deus tinha uma obra. Ora, eu estou lá, né, há 29 anos. Bom, se isso não é uma obra de Deus, eu sou um teimoso de alto grau, né? Porque, como já disse esses dias, uma ovelhinha que veio me ver depois de quase 10 anos, falou, pastor Rai, poxa, parabéns, viu? O senhor é um homem resiliente, viu? Tá até hoje, né? Falei, irmão, estou no mesmo endereço, pregando, cuidando, amando, fazendo a obra. Ou seja, irmãos, eu me sinto agraciado por Deus. E, ao mesmo tempo, é óbvio, tive erros, mas voltando. Aí o que acontece? 6 meses depois, eu estava assumindo a igreja, quase 2 anos depois, eu fui ordenado à igreja. E estou lá até hoje, ou seja, era um chamado. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz ao receber a direção da igreja? Sabe o que eu fiz? Fui atrás de todos os documentos e ali reuni a igreja, fiz uma assembleia e falei, irmãos, eu já ouvi falar tantas coisas sobre essa igreja, tantos problemas
que saiu com a igreja lá, foi para o cartório, teve briga, teve tanta confusão, não teve? Aí alguns poucos membros que ainda restavam ali falaram, teve. Falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos pedir perdão para a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Ferraz, vamos? Eu estou assumindo esse trabalho, eu não sei o que foi que aconteceu, quem foi que brigou com quem, mas uma coisa eu gostaria de falar com o pastor, os irmãos concordam comigo? Os irmãos não concordam. Aí eu fui, bati na casa do pastor, falei, pastor, eu não conheço o senhor, eu não sei se o senhor é o pastor dos dias que estava essa igreja, mas eu sei que a nossa igreja nasceu por causa da igreja de vocês, numa baita briga, que sei lá o que aconteceu, que essas pessoas, inclusive o pastor não está mais aqui, o que sobrou foi essas irmãzinhas. E eu queria um dia, numa reunião, uma assembleia de vocês, vir com essa pequena comunidade nossa, pedir perdão. O pastor nos recebe? Eu recebo. E um dia eles marcaram uma assembleia, eu falei, olha, irmãos, estou aqui hoje unicamente porque se alguma coisa foi feita dessa igreja, da nossa igreja, que houve tristeza, que houve briga, eu que vim aqui pedir perdão, porque agora eu sou o novo pastor da igreja, eu não queria que tivesse rastros, sequelas. Tá bom, meus irmãos? O pastor nos perdoa? A igreja nos perdoa? Perdoamos. Tá bom. Ótima atitude. Comunidade, voltei para nós. Então, irmãos, podemos sair, pastor? Podemos. Aí saímos, voltamos e estamos em paz. Não foi tão libertador para mim aquilo, porque é uma história, a gente carrega uma história. Eu não sei qual foi a história. Pouco me importava. Foi briga? Foi, eu não quero saber disso. Por isso que quando eu falo, irmãos, se eu não concordo, que nem, por exemplo, hoje nós somos uma igreja batista nacional e independente. Por que nos tornamos independentes? Por causa de alguns motivos. A nossa igreja estava sofrendo por causa de algumas questões. Eu também comecei a sofrer, reuni com a liderança, falei, irmãos, eu não estou mais me sentindo à vontade de participar do colegiado Batista Nacional nesses termos. Aí os meus irmãos falaram, pastor, o senhor demorou, o senhor foi insistente. Falei, vamos parar? Vamos. Comuniquei aos pastores da associação, isso foi em 2015. 2018 veio uma carta de exoneração e de exclusão, e aí nós continuamos como Igreja Batista Missionária Independente, somos nacional, continuamos o mesmo projeto, tenho uma interação com os pastores, sempre que sou chamado, vou pregar nas igrejas batistas nacionais, vou pregar nas ordenações de candidatos, mas eu, inclusive, recebi a visita de alguns pastores, e eu disse para eles que eles queriam que nós voltássemos, inclusive até recentemente eu tinha sido indicado a assumir a presidência da associação, e eu falei para o pastor que estava me indicando, eu falei, pastores, eu já não estou mais indo na associação, não tem sentido me tornar presidente. Eu só iria aceitar me tornar presidente ou vice-presidente caso eu estivesse participando da associação durante pelo menos 2 anos. Não tem sentido, por causa da liderança, voltar. Eu não saí porque eu deixei de ser líder, eu saí por causa de opiniões contrárias, eu não compactuava mais com algumas tomadas de decisões. Então, por que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Irmãos, a gente tem que ser muito resolvido, né? E aí eu lembro que um pastor amigo, que eu ajudei durante muitos anos, chegou para mim e disse assim, mas pastor Raio, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero continuar pastoreando a igreja. Eu falei para ele, vem cá, filho, você está me vendo tocar tabaca, se dobrar para Aparecida, ler um Alcorão lá na minha comunidade, ou se tornar um mesa branca? Não, pastor, pelo amor de Deus. Pois é, não desviei não, filho, continuo crendo em Jesus. Eu simplesmente, eu quero estar com pessoas que pensem como eu. Porque, irmãos, eu comecei a notar que eu estava fazendo mal ao colegiado, porque eu sou uma pessoa muito diretiva. Então, se eu tenho algo para falar, eu falo nas assembleias, eu falo para os pastores. E eu sou assim, irmãos. Então, eu notei que enquanto eu contribuía com a associação e com a convenção, eu participei. No dia que eu comecei a gerar um certo desconforto, eu falei, não, está na hora de eu perder para ganhar. Inclusive, o seminário aqui, eu poderia estar na associação, até mesmo porque o seminário veio para servir as igrejas batistas e as demais igrejas. Para mim também foi decisivo, porque monetariamente eu perdi muito. Mas, irmãos, a questão não é monetária, a questão é princípio.
A questão é você enxergar algo. Estamos abertos para todos os irmãos, inclusive irmãos batistas nacionais. Mas podem ver, quantas são as vezes que eu indico o seminário STBnet para vocês? Por quê? Porque somos um colegiado, irmãos. Não tem nada que nos desabone. Entendeu? Então, irmãos, eu estou falando isso para vocês porque eu quero acreditar que aqui também tem um lado prático, tem um lado bíblico. Lembra que eu disse no meu primeiro bloco, a igreja é espiritual. E depois ela nasce localmente. Mas se espiritualmente a gente perde a essência, a gente perdeu tudo. Não adianta ter uma estrutura, ter um regimento, ter outras coisas. Tá bom, meus irmãos? Ok. Então, para a gente concluir aqui rapidamente agora, só para a gente estar concluindo, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Não? A Maísa leu a última frase aqui? Leu ou não? Nem lembro se leu. Não. Acho que não, né, Maísa? Leu, Não né? sei, pastor, eu acho que sim. Acho que sim, leu sim. Né? Uhum. O livro de Atas da igreja deve ser mantido na matriz, ou não? Isso. Leia de novo, por desencargo de consciência. Sim, o livro de atos da igreja deverá ser mantido na matriz, onde são realizadas as assembleias gerais. Caso a assembleia seja realizada em outro local, o livro deve voltar ao seu lugar de origem após a assembleia. Após ser assinada e aprovada pela assembleia, a ata passa a ser lei a ser cumprida. Caso contrário, o presidente e o secretário, em caso de fraude, podem responder criminalmente em juízo. Isso, você leu sim por causa da questão passa a ser lei, lembrei. Bom, e aqui agora, irmãos, eu não vou ser bem sucinto, essa questão é uma questão de regras parlamentares, assembleias e as regras de gestão. Como que se faz uma assembleia? O que é uma assembleia ordinária, uma assembleia solene, uma assembleia extraordinária? As regras parlamentares, o que geralmente se pede, como que você estabelece? Então, aqui, esses demais slides, os irmãos leiam com carinho. Qualquer dúvida, vocês perguntem depois, né? Só na Assembleia. Não entendi. É só ir numa Assembleia. Como? É só ir numa Assembleia. Ah, tá, é só ir numa Assembleia. Mas, geralmente, né, Júnior, até sendo bem prático aqui, aos irmãos, para meios didáticos, porque como essa aula está sendo gravada, podem ser que irmãos aqui, de fato, tenham a sua igreja, uma igreja bíblica, mas não tem a prática de ter assembleias. O estágio. Não tem... Oi? Fazer o estágio prático. Não tem o estágio prático. Então, vão numa igreja batista, pedem para o pastor como que é, ou numa igreja presbiteriana ou metodista, e ali participam e vejam como que funciona. Mas, via de regra, irmãos, a assembleia ela é marcada. Na próxima aula, a gente vai falar aqui da gestão fiscal, né? Aliás, eu vou deixar para falar depois da gestão fiscal, porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Porque aí a gente já vai entrar na gestão fiscal, e depois a gente também vai entrar em outros assuntos, e eu quero também falar sobre a questão contábil, né, com vocês, tá? Então, voltando aqui, só para a gente estar encerrando essa matéria. O pastor, ele marca ou no calendário da igreja as datas das assembleias, ou ele convoca a igreja a uma assembleia. Geralmente, junto com a convocação, vem a pauta a ser tratada naquela assembleia. E aí, dentro da assembleia, você tem um número que você espera de membros. Quando não há aquele número, você faz uma segunda chamada. O quórum, né? Quórum. E aí, o que acontece? Feita a assembleia, é feita ali a apresentação dos itens, o pastor pergunta se há apoio àquelas pautas do dia, e ele começa, então, a sua assembleia. Logo na sequência da assembleia, o pastor apresenta os motivos pelos quais eles estão ali, por exemplo, é a reforma do prédio, e aí ele pergunta se há apoio por parte de um irmão, então vai para a votação. Porque muitas vezes o pastor também, isso são as regras parlamentares mais batistas, muitas vezes o que acontece? Vocês sabem que mesmo sendo uma igreja batista, podem ter pessoas que sejam intransigentes, pastores que querem impor as suas coisas, a goela abaixo. Então, muitas vezes ele está impondo goela abaixo, mas não há apoio por parte da igreja. Então, no momento que alguém apoia, pelo menos
pastor não está sozinho, nem que for a mulher dele, né? Ou o filho. Aí, apoio. Aí vai para a votação. Aí, na votação, você vê essa questão da maioria. Então, meus irmãos, a grosso modo é isso. Quando alguém faz menção a alguma coisa fora da ordem, o pastor fala, olha, hoje a nossa reunião não foi mencionado para isso, mas, de repente, pode ser incluído alguma nova pauta. Se há apoio para aquilo, é colocado. Se são coisas mais delicadas, como, por Chamado de exemplo, a destaque, saída... né? Hã? Lá em Brasília chama de destaque. Não entendi. Em Brasília, lá os parlamentares chamam de destaque. Ah, é? Destaque. O que seria, Júnior? Destaque é o adendo, que Ah, está tá. fora do assunto. Está fora da ordem, né? Obrigado. Eu não sabia. E aí o que acontece? Você coloca, vai para a discussão. Se é uma coisa que já foi tratada, irmãos, e alguém está querendo voltar, ou seja, uma decisão que foi tomada, o pastor muitas vezes fala, irmão, isso daí já resolvemos no passado, e coisa já tratada, a gente vira a página. Se o irmão quiser fazer um debate sobre aquilo, aí é colocado. Claro que o pastor também ele tem que ser bastante firme nas suas colocações. Irmãos, igrejas batistas geralmente dão um pouco mais de trabalho nisso, igrejas congregacionais, mas o pastor que ele sabe lidar com muita sabedoria, ele resolve essas coisas. O pastor, ele também é o líder, ele tem que também saber ceder quando ele está errado, mas ele tem que saber se impor também quando você vê que as coisas estão perdendo o rumo. E assim ele se encerra essa assembleia, e depois essa assembleia, no caso, sendo algo que não precisa de registro, ela é arquivada, ela é lida depois para toda a igreja, ou ela é impressa e colocada no painel. Algumas igrejas não leem aquela assembleia, são práticas que cada um vai tendo, né, de acordo com os seus costumes. E o que acontece, irmãos? A grosso modo é isso, né, uma assembleia. Eu, particularmente, eu sou muito... Na nossa igreja, geralmente, nós temos uma ou duas assembleias no ano, raramente a gente tem. O que nós temos é essas assembleias rápidas de recepção de membros. Todas as tomadas de decisões eu reúno com os líderes. Por exemplo, agora eu acabei de fazer uma convocação de toda a igreja para o dia 20 de abril. Eu vou sentar com a igreja numa tomada de decisão, mas é mais espiritual. Mas eu poderia fazer uma assembleia. Mas como não vai ter nenhum viés jurídico, político, financeiro, é uma reunião com toda a igreja. E quando eu tenho assuntos a serem tratados, só para vocês terem uma ideia, irmãos, assim, para encerrar mesmo agora. Antes do seminário, eu me reunia todas as semanas com a liderança da igreja, porque era uma prática, uma maneira de cuidar da igreja. Depois do seminário, em virtude do tempo, eu não faço mais isso. Então, hoje, eu tento reunir com os líderes periodicamente, para saber como estão os ministérios, tratar dos assuntos. E quando precisa, por exemplo, o ano passado, em virtude dessa assembleia, eu me reuni várias vezes aos sábados, depois da escola bíblica, com a igreja e com os líderes. Então, é uma prática que eu tenho. E, dessa forma, essa reunião acaba sendo praticamente uma ata, uma negociação que a gente informalmente faz. Porque eu acredito, irmãos, que se no dia que tudo que fizermos, a gente precisar de assinatura, carimbo, cartório e registro, a gente não tem mais palavra. A igreja, ela é regida por palavras, né? Então, o pastor, ele precisa sim do documento, mas antes de mais nada, ele precisa dizer sim, sim ou não, não, e honrar com a palavra. Ele não precisa que tudo vá para o cartório. Porque se ele precisar que tudo vá para o cartório, pelo amor de Deus, né, irmãos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Na Igreja Batista, provavelmente foi na pandemia que aconteceu muito. A prática, a assembleia para rolamento de membro. Por quê? Porque estava membro que não vinha mais, aí eles faziam uma comissão, ia uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa havia uma resistência, às vezes ficava indiferente. Aí, por fim, votava se excluía ou não aquela família, aquela pessoa, aquele casal, porque não vinha mais para a igreja, às vezes estava em outra igreja, e eram umas questões que aconteceu muito na pandemia. Então, você sabe, Júnior, por isso que
cada igreja local vai ter os seus termos, vai ter as suas práticas, como ele vai lidar, por exemplo, com essa questão da exoneração dos membros, uns colocam no estatuto, outros fazem assembleia. Eu acho um pouco constrangedor, né, você fazer uma assembleia, mas, ao mesmo tempo, é importante a igreja saber quem são os membros que estão participando, quem não são, os membros que pararam de vir, por que pararam de vir, para os obreiros irem atrás, já estão em outra igreja. Então, mostrar, sim, que são os membros arrolados, os membros que pararam de vir, e tratar com muita maturidade, né, irmãos? Não, eles fazem isso mesmo, fizeram mesmo, porque tinha gente que há muito tempo não estava vindo, e por lá, teve uma comissão, não foi descartando, por lá, uma vez, duas vezes, com paciência. Não, sim, eu não estou fazendo uma crítica, não. Só estou dizendo que tem igrejas que acabam fazendo a muito ferro e fogo, né? E eu acho que tem vezes que a gente acaba perdendo muito por isso, né? Uhum. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, então? Beleza? Shalom. Júnior, tem algum acréscimo, Júnior? Você que é advogado? Não, isso aí Tá dentro da ordem o que o professor falou aqui ou não? É isso mesmo. Isso é a rotina, né? Da igreja mais batista mesmo, né? A rotina. Mas a gente não pode fazer disso, né, Júnior, uma coisa engessada, né? Por isso que eu procuro, irmãos, eu procuro levar assim com muita leveza, sabe? E com muita postura, né? Tem irmão que não gosta nem de ficar na Assembleia. Eu já vi assim, tem irmão que não gosta nem de ficar na Assembleia, porque tem irmão que quer passar mais a questão espiritual e vê, às vezes, umas polêmicas, e tem gente que fica muito sensível, muito, né, melindre. Não vou participar. Então, olha só, irmãos, por exemplo, questões financeiras. Quando chega um departamento para mim tratando sobre uma questão financeira, eu falo que eu vou falar com o tesoureiro, vou falar com a diretoria e, se precisar, vou falar com a liderança. Aí depois eu dou a resposta. Muitas coisas eu nem falo com a igreja, porque quem que faz a gestão financeira? Mastigada já, né? Já dou. Tem vezes que não preciso de vamos fazer uma assembleia para abrir uma nova conta no banco. Não, eu já sento com a diretoria. Vamos abrir. Depois eu só apresento para a igreja. Vamos embora. Tem coisas que a gente tem que ser prático, sabe, irmãos? Sim. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado aí por hoje. Alguma dúvida, alguma outra coisa, não? Não. Semana que vem... Eu ouvi o áudio hoje, eu ouvi tudo ele. Gostaram? Quem mais ouviu o áudio? Eu escutei. Tem que fazer o quê mesmo? Depois eu explico melhor. Deixa eu só fechar a gravação aqui, tá bom? Tá bem. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para vocês e, querendo Deus, até Terça. Hoje é quinta. Deus abençoe. Amém. Graça e paz aos irmãos. Bom fim de semana a todos. Deus abençoe. Bom final de semana.